No próximo sábado tem final de UEFA Champions League. Real Madrid e Borussia Dortmund vão disputar o título europeu no histórico estádio de Wembley, em Londres. E o SBT é uma das emissoras que vão transmitir esse duelo. Será a primeira final do Kleber Machado na emissora pela Champions League. Ele já fez a final da Copa Sul-Americana no ano passado. Mas é também uma história que ele já está acostumado a contar. Afinal de contas, ele volta ao estádio de Wembley, onde ele já fez uma final nos tempos de Globo entre Bayern Munique e o próprio Borussia Dortmund. É um reencontro. E hoje a gente recebe o Kleber Machado aqui no UOL. Kleber, seja bem-vindo, muito obrigado pela Obrigado. entrevista. Queria saber como é que está essa preparação de vocês no SBT para essa nova final de Champions, a sua primeira na emissora. Um abraço, Alan, todo mundo que está acompanhando. A preparação, assim, vem ao longo do tempo, né? Quando definiu que a gente ia mesmo para Londres para fazer a cobertura lá, como o SBT tem feito, só não fez acho que o ano passado, que foi na Turquia, se eu não me engano. Aí já começou a mobilizar a equipe, todo mundo. Algumas pessoas estão indo já no começo da semana, outras vão mais durante a semana. O Mauro e a Nadine, por exemplo, fazem jogo com o Alano aqui na terça e na quarta, a Sul-Americana e a Conference League, que é outra competição europeia. Aí a preparação tá legal, os caras estão prometendo uma cobertura ampla. São dois repórteres, né? O André Galvão vai daqui, o João Venturi, que mora lá em Paris, vai já para Londres, com participação nos programas, nos telejornais. A gente deve fazer todo dia participação no SBT Brasil. E a cobertura no dia da final começa às 2h15 da tarde, então vai ter uma pré-hora grande, um pré-jogo grande, para a gente contar toda essa história de um grande jogo, de uma grande competição, que eu acho que é uma das joias que o SBT tem na programação hoje. Divide, né, com a TV fechada, com a TNT, com a Max, mas acho que é uma cobertura muito bacana de um campeonato que foi ganhando importância aqui no Brasil, né, que já é famosíssima desde 1955 lá na Europa, foi ganhando importância no Brasil e é sempre muito estimulante pela qualidade do jogo, né? É difícil você pegar um jogo que não seja bom, que não seja vibrante, que não tenha uma boa história para contar. E, inclusive, você eu sei que acompanha sempre futebol europeu, mas profissionalmente, ir para o SBT te permitiu esse reencontro com a UEFA Champions League a partir do fim É, do ano passado, né? E, né? inclusive, é uma competição que você já acompanhava, estava conversando fora do ar antes de começar, desde os anos 90, ainda na TV Globo, né? E É. agora você pôde narrar jogos muito emocionantes. Como é que tem sido esse reencontro com a competição profissionalmente e a repercussão com o fã também do futebol europeu? Agora sei que você está aí nas redes sociais. Foi legal. Eu lembro que assim, acho que quando a gente fez aquele seu programa de entrevista, eu acho que alguém me perguntou sobre a possibilidade de narrar campeonatos europeus, campeonato inglês. Eu acho que eu nem tinha acertado com o SBT. Eu lembro que eu respondi: ah, pô, deve ser legal, pô, campeonato inglês. Pô, a ESPN tem. Aí eu ainda falei: pô, o cara tá se lançando para ir para a ESPN. E é evidente que não era isso, era só pelo tamanho do campeonato, é só ver o que tem sido os últimos anos do campeonato inglês e a final esse ano, que foi decidido na última rodada. Mas foi uma das atrações para a gente conversar e acertar com o SBT, entendeu? Você tem um campeonato, o SBT tinha a Libertadores, esse ano começou a fazer a Sul-Americana, e a Sul-Americana, para nossa sorte, tem bons times brasileiros disputando a competição, e claro que você tem um campeonato que dura o ano inteiro, você ter a Liga dos Campeões, que é de fato o maior campeonato interclubes do mundo, e não é termos de comparação com Libertadores, com Sul-Americana, não é essa a questão. São os jogadores que atuam por lá, né? Daqui a pouco tem a Eurocopa, daqui a pouco tem a Copa América, e você vai ver a maioria dos jogadores que atuam na Liga dos Campeões participando desses torneios, porque cada time é praticamente uma seleção internacional. São elencos compostos por jogadores de seleções nacionais de grande nível. Então foi uma atração, foi um bom motivo para fechar. E assim, e fazer, se reencontrar, fazer os jogos. Nós fizemos alguns jogos esse ano muito legais. O City e Real Madrid, o primeiro jogo entre os dois, que foi aquele jogo que empatou 3-3, se eu não me engano, foi um jogo sensacional. A última partida do Paris Saint-Germain contra o Borussia, que o Borussia se classificou, foi um belo jogo. E assim, o futebol europeu tem mesmo hoje um nível muito agradável para quem gosta de futebol. Hoje a gente tem muitas comunidades, torcedores espalhados pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, que são torcedores do Real, do Borussia. No meu Instagram tem um rapaz, acho que é André é o nome dele,
pô, ele é fanático pelo Borussia, ele passa informação do Borussia, ele acompanha o dia a dia do Borussia, né? Então você tem gente que gosta mesmo dos clubes, mas quem gosta de futebol não deve perder a oportunidade de ver um super jogo. Entre nós, jornalistas, os torcedores, você vê grandes jogos, né? Pô, a gente fez um Bayer Leverkusen e Roma na semifinal da Liga Europa, que é o segundo campeonato, que foi um jogo sensacional. Então é um encontro bom, é um jogo bom, é uma promessa. E você sabe que para nós, né, que vamos transmitir um jogo, quanto mais legal o jogo, mais legal tende a ser a transmissão, com alternâncias, com possibilidades, com chances de gol, com dramas, mistérios, até com resultados surpreendentes, como foi a vitória da Atalanta contra o Leverkusen. E aí você tem um gigante, que é o Real Madrid, contra um time que já foi campeão da Liga dos Campeões da Europa, mas está voltando, não teve um grande campeonato alemão. Mas, pô, você fala assim, pô, vem cá, esses caras não vão para Londres passear, né? Não vão para Londres ver o Big Ben. Eles vão para Londres para ganhar o campeonato, e aí vai ser um grande jogo. E como é que tá a sua expectativa aí para mais uma final em Wembley? Não é um palco qualquer no mundo do futebol, É, não, né? pô, é um negócio sensacional. É um estádio daqueles que você entra e fica meio assim olhando para, porra, nós estamos em Wembley, né? É muito bom. Acho que a nona final que vai acontecer em Wembley, já foram 8 finais. Eu tenho até dúvida se já foram. Acho que. Eu tenho dúvida se a oitava é agora ou se a oitava foi a última em 2014. Mas, enfim, é o estádio que mais recebeu jogos de Liga dos Campeões, então é um templo, é um templo. Por hora que você está chegando em Wembley, tem uma estátua do Bob Moore lá, que foi o capitão da seleção inglesa na Copa de 66, quando a Inglaterra foi campeão. É todo um ambiente legal, uma alameda que chega no estádio com barraquinhas, com camisas, com objetos ligados à final. E a presença de duas torcidas que não são da Inglaterra, como foi aquela que eu fiz, que era Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, você vai ter ainda um público diferente, o público inglês, o público alemão, o público espanhol. Acho que tem tudo para ser um super jogo, um super sábado. Inclusive, as finais que você fez em loco no tempo de TV Globo, a gente estava até conversando antes, foram entre times do mesmo país, né? Essa Bayern Munique e Borussia Dortmund, teve o Atlético de Madrid e Real Madrid em Portugal também. Agora tem essa novidade aí, né? Dois times que não são do mesmo país. Muda um pouco a atmosfera que você está esperando ver ali? Eu acho que muda. É legal a final de dois países. É lógico, final é final, né? Não tem. Se você for fazer uma final de Copa do Brasil, que tiver dois times do mesmo estado, da mesma cidade, ela tem a mesma grandeza, a mesma importância, a mesma rivalidade. Enfim, está valendo uma taça, um título. Mas eu acho que quando você, por exemplo, a final do Atlético de Madrid com o Real Madrid foi sensacional, né? O Real estava perdendo a final até os últimos instantes do jogo. Aí o Sérgio Ramos faz um gol de cabeça, empata o jogo e o Real é campeão nos pênaltis. O Bayern de Munique já dominou mais a partida contra o Borussia. Mas eu acho que quando você tem dois países, eu acho que é mais legal. E essa, especialmente, você tem o time que é sinônimo de Liga dos Campeões, né? Os caras estão chegando à 17ª final. Os caras têm 14 títulos. Tem jogadores brasileiros de seleção brasileira, um deles candidatíssimo a ser o melhor do mundo na temporada, o Vinícius Júnior, Rodrigo, que está jogando demais, tem o Militão que está voltando. Aí, pô, será que vai jogar o Courtois no gol de novo? Ele vai manter o Lunin? O Kroos, que anunciou que vai parar depois da Eurocopa, que ele vai disputar pela seleção da Alemanha. Então tem muitas atrações. O Reus, que está se despedindo também do Borussia, além de um time que está assim, ressurgindo, né? Porque assim, o Borussia é menos popular aqui no Brasil. Isso é indiscutível, que os torcedores do Borussia não fiquem bravos, mas não há dúvida que ele é menos popular aqui no Brasil do que o Real Madrid, do que o Bayern de Munique, para comparar com o alemão. Mas eu acho que quando tem dois países diferentes, acho que melhora o clima, porque você vai ter duas torcidas diferentes, duas nações diferentes sendo representadas, e o local, o inglês, que adora futebol, imagino, não vai perder a oportunidade de ver essa final em Wembley. Eu vou aproveitar esse gancho aí que você falou da questão do Real Madrid, do Borussia, do tamanho que eles têm, principalmente aqui no Brasil, porque foi algo que eu conversei com o pessoal da TNT, que vai fazer essa final também lá em Londres. O quanto a cobertura aqui no Brasil precisa tomar o cuidado para não ficar só do lado de um time que tem uma maior audiência, que tem
a maior parte da torcida, e também os brasileiros, né? Porque temos ali os craques brasileiros do Real Madrid, tem craque que não tá, mas que vai chegar na próxima temporada. Enfim, o Real Madrid é um time que está mais identificado, pelo menos com a maior parte dos torcedores de futebol europeu aqui no Brasil, né? Como é que É. pesa isso na balança desse jogo? É difícil, porque é a mesma coisa quando você faz um jogo de um time muito popular aqui no Brasil contra um time menos famoso, e aí tem quem reclame do jeito que você foca. Às vezes você faz muito em função do time mais famoso. Eu acho que é meio inevitável, né? É meio inevitável. Por exemplo, o Borussia, como eu disse, tem jogadores menos conhecidos, bons jogadores, mas jogadores menos conhecidos. O Borussia acho que nem tem brasileiro nessa temporada. Mas tem uma história de brasileiros. O Júlio César foi campeão pelo Borussia, foi campeão europeu pelo Borussia. É difícil. A tendência é que você fale mais do Real Madrid. A tendência é que você penda para o lado, não torcer para o Real Madrid. É que você faça tudo. Porque, assim, se o Real Madrid ganhar, é a festa de mais uma conquista do Real Madrid. Se o Borussia ganhar, é a segunda conquista, é derrubar um gigante, é uma conquista muito mais épica. Mas eu acho que na hora ali as coisas andam, né? Na hora ali você vai ver o jogo. Quando a bola começa a rolar, é o jogo. Acho que o maior problema é mesmo antes, quando você vai falar. Você tem muito mais material para falar do Real Madrid do que para falar do Borussia. E é isso que talvez as pessoas precisam compreender. Não é simplesmente por gosto, é por material mesmo. Você tem um Real Madrid que tem, como eu disse, 14 títulos. Já vencer a semifinal e meter a camisa lá 15ª. E o Borussia vai como convidado de última hora, né? Da festa. Mas depois que chega na festa, você bota lá um bom terno, vai para a festa e aproveita a festa. Se for fazer um VT com os títulos de cada time, já não dá para colocar tempos iguais, longe disso, né? Se tiver cronômetro, você vai ter que botar replay para caramba nos títulos do Borussia. Exatamente. Aliás, essa questão, por um lado, é um desafio, como você mesmo abordou, de como tratar o jogo, mas por outro também é inegável que a audiência tende a aumentar, né? Como é que tá a expectativa para vocês aí? Claro. Porque Real Madrid na audiência bomba. Claro, claro, não tem dúvida, é exatamente isso, é exatamente isso. A audiência de Real Madrid e City é maior do que a audiência de Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. Até pela fase. A questão da audiência, você estuda isso, fala sobre isso, a questão da audiência tem muito da importância do jogo, né? Do tamanho da divulgação, da expectativa criada em torno do jogo. É lógico que uma final de Liga dos Campeões ela tende a dar uma audiência legal. Pô, se a gente der 2 dígitos de audiência, vai ser maravilhoso. Como deu o jogo do Corinthians outro dia, é maravilhoso para a nossa realidade. Mas, evidentemente, que ter a presença do Real Madrid, isso vai impulsionar a audiência, isso vai atrair mais gente para assistir. É o Real Madrid, do Rodrigo, do Militão, do Vinícius, é o Real Madrid que vai receber o Endrick, é o Real Madrid que de repente vai anunciar daqui a pouco o Mbappé, é o Real Madrid, do Bellingham, que está jogando muito. Então, assim, tanto para quem gosta de futebol, para quem está absolutamente bem informado sobre o futebol europeu atual, e mesmo as pessoas que, pô, vai ter uma final de liga, quem vai estar? O Real Madrid? Não tenha dúvida que isso sabe, é você fazer o show de fim de ano e levar o Roberto Carlos, né? Vai ter barulho na hora que chegar o Roberto Carlos para cantar, né? Ainda sobre essa questão da diferença entre dois times, mas não tanto pela mídia, vamos para o campo agora. A final do ano passado, entre Manchester City e Inter de Milão, já foi uma lição em quem acha que tem favoritismo muito claro de véspera, né? Exatamente. Esperava-se uma goleada, talvez, do time do Guardiola, e o que se viu foi um jogo apertado. O Ederson teve que trabalhar demais, foi o Claro, herói do claro. City nesse título. É. Você acha que para esse ano, entre Real Madrid e Borussia Dortmund, tem o mesmo grau de favoritismo de véspera? É um pouco menor? Como é que você está vendo esse jogo antes de acontecer? Então, teoricamente, só teoricamente, você tem neste ano uma diferença um pouco maior entre os dois times, né? Eu acho que o City é o melhor time do mundo, inclusive comparado ao Real Madrid. É o time que eu mais gosto de ver, é o time que joga o futebol que mais me agrada e é um time que tem resultado. Não é à toa que os caras foram campeões no ano passado da Liga, são tetracampeões ingleses e acho que dos últimos 7 campeonatos, 8 campeonatos, eles ganharam 7, né?
Então é evidente que o time é muito bom. Mas a Inter de Milão, campeã italiana, tem camisa, tem tradição, tem um futebol muito já definido em relação ao seu estilo de jogar. Então eu achei que a final do ano passado, deixa eu ver se eu me explico, ao mesmo tempo que eu acho que a diferença esse ano entre Real e Borussia é um pouco maior do que a diferença do ano passado, eu achei o ano passado, que eu assisti o jogo, que o City ia ganhar com mais facilidade, entendeu? Do que ganhou. O City ganhou de 1-0 e o City, quando precisou, deu bico na bola. O City jogou o jogo dele, tentou impor o ritmo dele, mas quando percebeu que estava difícil de fazer gol, que estava difícil de passar pela marcação da Inter, e que a Inter não ficou satisfeita em estar na final e jogar fechadinha, como a gente costuma dizer que é a tradição do futebol italiano, a Inter foi para dentro, como você disse, o Ederson teve que pegar, a defesa teve que trabalhar, e aí você viu um City jogando um pouco diferente do que ele joga. Ele competiu, e isso eu acho que é um elogio ao City. Você tem o estilo de jogar, se aquele estilo não está dando certo, vamos mudar, vamos competir, e se precisar dar bico na bola, a gente dá. O que eu acho esse ano é que o Borussia tem uma forma de jogar, o Borussia tem toda a competência do futebol alemão. Você já deve ter ouvido a piadinha que contou há muitos anos o Lineker, que foi um centroavante goleador, foi artilheiro da Copa do Mundo de 86, um atacante inglês que hoje trabalha na mídia. Ele falou: o futebol é aquele esporte que 22 caras ficam correndo e no final a Alemanha ganha, né? Que ele achava que a Alemanha era o time mais programado para vencer, né? Isso vai mudando ao longo dos tempos, tal, mas ainda você tem um time alemão chegou na final da Liga Europa, um time alemão chega na final da Liga dos Campeões e o Bayern de Munique chegou na semifinal da Liga dos Campeões. Então é um futebol muito forte, é um futebol muito acostumado com grandes decisões. E tem hoje o que eu imagino ser, na história, o segundo time alemão com mais camisa. O Borussia Dortmund talvez só perca para o Bayern de Munique. E, ao mesmo tempo, o Real Madrid, que é um time de estrelas, que é um time consagrado, que é um time supercampeão, que é um time que é sinônimo de liga, tem uma outra vantagem que eu acho sensacional. O técnico do Real Madrid, o Ancelotti, ele tem, para mim, como grande mérito, além de todos os outros que ele tem, ele sabe usar os jogadores dele do jeito que esses jogadores rendem mais. Ele deu uma entrevista há algum tempo, quando contestaram ou confrontaram o jeito de jogar, tipo, pô, mas vem cá, hoje o futebol é de posse de bola, você aperta o adversário lá no campo de ataque, você não faz muito isso? Ele disse alguma coisa como assim, pô, olha, um time que tem o Rodrigo e o Vinícius, se eu botar todo mundo lá perto da área do adversário, eu não vou dar espaço para retomar a bola mais aqui embaixo e botar o Vinícius e o Rodrigo para correr. Eu não vou ser muito inteligente no uso dos meus jogadores. Esse pragmatismo, ou essa prática que ele tem, esse raciocínio prático que ele tem, eu acho que, mesmo com um favoritismo grande, tira do Real Madrid salto alto, você entendeu? Mantém o Real Madrid com competição, sabendo que o adversário é forte e que um jogo de futebol muda. Uma bola que bate na trave e entra para uma bola que bate na trave e sai. Por isso que eu acho que vai ser uma final bem competitiva, com os dois times trabalhando muito assim na sua característica, mas também em função do outro. E vocês que narram esses jogos todos importantes finais, estão preparados para qualquer cenário, mas dentro desse desenho que você fez para mim aqui de véspera, qual é o tipo de jogo que você acha que vai narrar, pelo menos nos primeiros minutos, assim que o juiz apitar, autorizar a bola rolar em Wembley? Bom, para arriscar, eu acho que vai ser um jogo assim. Acho que o Borussia espera um pouquinho. Acho que o Borussia vai alternar um pouquinho de apertar a saída de bola do Real, se o Real resolver sair tocando bola, mas vai cuidar da defesa. Acho que o Borussia vai ser extremamente objetivo, sabe? E o Real, esse eu acho que vai variar ainda mais. Acho que o Real vai usar a qualidade que ele tem no meio do campo, os jogadores de meio campo que ele tem que sabem tocar bola, os passes do Kroos, que são passes quase perfeitos na maioria dos jogos e na maior parte do tempo do jogo.
que ele consegue variar o passe curto com o passe longo, que deixa o cara na boca do gol, cara a cara com o goleiro. Mas acho que o Real tenta um pouco mais ir para dentro do Borussia, é o que eu imagino. Mas como eu acho o Real um time muito frio, se ele perceber que ele vai ser muito atacado ou contra-atacado, ele não tem vergonha nenhuma de puxar as linhas dele, ficar quietinho e sair para o jogo. Mas eu acho que a tendência é o Real ir um pouquinho mais para cima. Agora, isso é tendência, né? Porque se eu fosse técnico do Borussia, falar assim, vamos fazer o seguinte, nos primeiros 10 minutos vamos dar um sufoco nos caras lá, ver se a gente faz um gol e depois o problema é deles. Mas como eu não sou técnico, eu não ganho e não perco o jogo, vai saber o que o time do Borussia vai fazer, né? Até porque final de jogo único é um negócio totalmente diferente de tudo, né? Exatamente, não tem a volta, né? Não tem o jogo de volta. São 90 minutos, se empatar tem prorrogação, se empatar tem pênalti. Então tem aquela história, pô, até como é que eu vou dividir o tempo desse jogo para fazer essa ou essa estratégia entrarem em campo, né? Uma das duas entrar em campo. Então, eu acho que é muito pensado. Antes do jogo contra o City, eu conversei com o Falcão, o Paulo Roberto Falcão, ele passou uns dias lá no Real Madrid, treinando, vendo os treinos do Ancelotti. Eles são amigos, né? Jogaram juntos na Roma e tal. E aí ele falou, pô, os caras aqui, eles estudam, eles veem, eles leem, eles mudam o jogo, eles têm opção para esse ou para aquele, eles conhecem o adversário, e isso hoje é de todo mundo, né? Não tem quem vá jogar com alguém e seja surpreendido por um esquema. Você pode ser surpreendido por uma escalação, por uma mudança de posição. O Vinícius e o Rodrigo vão jogar abertos, o Rodrigo vai jogar mais por dentro, o Vinícius, como eles têm jogado, né? Os dois saindo dos lados, indo para o meio, com o Bellingham voltando para ajudar o meio-campo. Acho que tudo isso está na pauta dos dois treinadores para que eles façam um grande jogo no sábado. Qual